Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início, neste momento, ao ato de reinstalação da Frente Parlamentar de Economia Solidária de Santa Catarina. Para isso, convidamos, então, para compor o dispositivo dessa reinstalação, a excelentíssima senhora coordenadora da Frente Parlamentar de Economia Solidária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada estadual Luciane Carminati, por favor. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Neudi Sareta. Fará parte desse dispositivo a senhora vereadora do município de Florianópolis, Carla Aires. Convidamos também a senhora coordenadora-geral de Parceria e Fomento da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Lidiane Freire. Convidamos também para compor esse dispositivo o excelentíssimo senhor membro da Frente Parlamentar de Economia Solidária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Marcos José de Abreu Marquito. Fará parte da abertura deste ato a senhora coordenadora do Fórum Catarinense de Economia Solidária, Fernanda da Cruz Martins. Convidamos também a senhora conselheira estadual de Economia Solidária e Artesanato, Heloísa de Alcântara Camilo. E o senhor secretário executivo da Ação Social Arquidiocesana, Fernando Batista, neste ato representando o senhor presidente Francisco Carlos de Souza. Citamos e agradecemos a presença das autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor vereador do município de São José, Caê Martins, senhor vereador do município de Balneário Arroio do Silva, Maicon Campos de Oliveira, senhor secretário executivo da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Luiz Rames, neste ato representando o presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, senhor presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de Lages, Yuri Amaral, senhora membro do Instituto Quinta das Plantas, Maria Alice Dornelles, sejam todos bem-vindos. Convidamos para fazer uso da palavra e conduzir os trabalhos deste ato de relançamento a excelentíssima senhora coordenadora da Frente Parlamentar de Economia Solidária, deputada Luciane Carminati. Bom dia. Esses celulares sempre. Tá animado. Então, quero cumprimentar cada uma, agradecer muito imensamente pela presença e destacar aqui o Francisco Carlos de Souza, secretário executivo da Ação Social Arquidiocesana, Fernando Batista, que representa o presidente Francisco de Carlos de Souza, a conselheira estadual de Economia Solidária e Artesanato, Heloísa, que representa aqui todos os conselheiros, a coordenadora do Fórum Catarinense de Economia Solidária, Fernanda da Cruz Martins, e também membro da Frente Parlamentar de Economia Solidária da LESC,
o Marquito, senhor José, Marcos José, a coordenadora geral de parceria e fomento da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, as nossas Senais, a Lidiane Freire, seja bem-vinda em nome do governo do presidente Lula, muito obrigada pela presença. A nossa vereadora de Florianópolis, Carla Aires, meu querido colega, também deputado da Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Saúde da LESC, Neudi Sareta, e agradecer a presença do Rodrigo, nosso vereador de Garopaba, primeiro mandato, fazendo um sucesso lá, né? E também o CAE, Carlos Eduardo, o nosso CAE, né, de São José, né, marcando a sua trajetória também. Quero cumprimentar todos. Oh, Chico Veríssimo. Aí está na mesa hoje, né? Muito bem. Você também é uma liderança histórica, né? Com um ícone aí para a gente. Referência, tá bom? Eu quero agradecer ao vereador também, já foi citado, né? Balneário Arroio do Silva, bem-vindo entre nós. Todos os grupos que vieram de diferentes lugares, empreendimentos solidários, quem está envolvido a partir das universidades também, né? Das incubadoras populares. Bom, nesse primeiro momento agora, nós vamos fazer só a reinstalação da frente parlamentar. E eu quero citar aqui a vocês quem são os deputados membros da Frente Parlamentar de Economia Solidária. Além de eu que vos falo, o deputado Fabiano da Luz, o deputado Marcos Vieira, deputado Marquito, deputado Padre Pedro Baldiceira, o deputado Rodrigo Minotto, e nós acolhemos o deputado Neudi Sareta como membro da nossa frente parlamentar. Então... Eu vou depois fazer uma fala mais extensa, mas quero apenas rapidamente resgatar a importância que tem as frentes parlamentares. As frentes parlamentares, elas agregam deputados, como vocês viram na menção que fiz, de diferentes partidos, que se unem para dar visibilidade a uma pauta. Neste caso aqui, nós estamos falando da economia solidária. A economia solidária que, por diversas vezes, a gente fica lá tentando encontrar no orçamento do Estado de Santa Catarina qual é o lugar da economia solidária e se ela aparece no orçamento. Porque nós temos um orçamento previsto, por exemplo, para o ano que vem, que chega na ordem de mais de 50 bilhões de reais. E quando a gente trata da geração de trabalho e renda numa outra perspectiva, mais dos empreendimentos solidários, né? A gente encontra migalhas, para a gente ser mais exato, migalhas. Então, a Frente Parlamentar também tem esta função de pautar o tema da economia solidária, chamar o debate sobre quais recursos tem, qual é a política de incentivo, de fomento, né? Qual é a visibilidade que nós damos a esta dimensão tão importante que poderia ter muito mais espaço, incentivo e prioridades por partes do governo, né? Então, a instalação da frente significa isso, a gente pautar para que ela abrace, acolha tudo que a economia solidária precisa, tanto do ponto de vista de legislação, como também de atuação, de protagonismo, de organização. Então, eu vou passar agora para os membros da mesa uma saudação rápida sobre esse momento, porque o debate mesmo sobre a economia solidária, né, o programa Paul Singer, nós faremos depois com as mesas. Pode ser assim? Então, eu começo agora já com o deputado Neudi Sareta, pode ser? Queres falar daqui? Tanto faz. Uhum. Bem, bom dia a todos e a todas. Que bom a gente poder participar mais uma vez da reinstalação dessa importante frente, a frente da economia solidária. Cumprimentar muito carinhosamente a nossa coordenadora da frente, deputada Luciana, deputado Marquito, que também faz parte, está aqui desta mesa, e todas as ilustres
convidados e convidadas aqui em nome da nossa vereadora aqui da capital, a Carla. Economia solidária desempenha um papel importante, nós temos que ter espaços para isso, para fortalecer, como disse a Luciana, e às vezes os orçamentos também não contemplam muitos recursos para isso. É sempre uma luta para a gente estar também buscando espaços, fortalecendo esse setor que é tão importante. A nossa economia catarinense, né, é tão decantada, e é, de fato, uma economia forte, pujante, mas tem, às vezes, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né, sobre projetos importantes, associativos, comunitários, solidários, e a gente tem bastante iniciativas em Santa Catarina nesse sentido. É preciso dar mais visibilidade, mais apoio, e, claro, com isso também viabilizar mais recursos para a sua ação. Então, estamos juntos aí, Luciane, nessa caminhada aí. Um bom evento a todos. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Eu passo agora a palavra, então, ao deputado Marquito. Obrigado, deputada Luciane Carminati, por esse momento. Queria aqui cumprimentar todos e todas. Uma satisfação poder estar aqui com vocês. E também um momento, do ponto de vista pessoal, bem importante. Eu vejo aqui o Alexandre, que eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci da economia solidária, muitos anos atrás, quando se discutia as moedas sociais, se discutiam a questão da agricultura familiar. Então, eu quero fazer uma menção especial a esse grande lutador histórico da economia solidária, né, ali do Vale do Itajaí, que sempre esteve à frente dessas lutas. Eu trabalhei no CEPAGRO há alguns anos, e quando eu era estagiário do CEPAGRO, a gente discutia bastante a economia solidária lá. Foi muito importante para os empreendimentos comunitários e solidários. Então, poder estar aqui é uma grande satisfação. Deputada Luciane, deputado Sareta, vereadora Carla Aires, a Fernanda, que está representando o fórum, o Fernando, que está aqui também representando as entidades, né? Aos representantes do governo federal também aqui nessa manhã, de lançamento, né, a reinstalação da frente parlamentar, mas também do lançamento do programa Paul Singer, né, que foi esse grande representante nacional para a gente, né, que nos inspirou muito com a questão não só teórica, mas também da questão de colocar no nosso coração e colocar a vida à frente da economia e das cifras, né? E, para mim, eu acho que essa é a inspiração que a economia solidária nos coloca, que, para além, né, da geração de trabalho, emprego e renda, a capacidade também de articulação comunitária, territorial, a capacidade de poder transformar as vidas. E eu quero dizer também, acompanhando um pouco do que a Luciane Carminati colocou nessa fala sobre o orçamento, a gente hoje tem a realidade que quase 40% do nosso orçamento ele é fruto de isenção tributária e fiscal, né? E essa isenção tributária e fiscal ela está colocada para os grandes, assim. E um dos argumentos fortes utilizado é a geração de trabalho, emprego e renda. Então, veja, comparar uma grande rede varejista com os empreendimentos de economia solidária é incomparável do ponto de vista da geração de trabalho, emprego e renda. Porém, hoje, o setor que mais isentam o ICMS e os tributos estaduais é a rede varejista. Então, a gente precisa inverter essa lógica, né? A gente tem tentado, a gente fez algumas emendas na Lei de Diretriz Orçamentária para que as isenções tributárias e fiscais fossem destinadas somente para aquelas atividades que promovessem saúde, que promovessem a proteção ambiental e que garantissem realmente o trabalho, emprego e renda no território. Mas é difícil passar uma iniciativa dessa do ponto de vista das votações, vocês acompanham isso. Porém, esse critério do ponto de vista do trabalho, emprego e renda precisaria entrar muito a questão dos empreendimentos solidários e comunitários e territoriais. Então, eu queria aqui manifestar, deputada Luciane Carminati, nosso apoio. A nossa assessora, Carla, acho que ela estava aqui. Ah, está aqui. A Carla está aqui com a gente, ela é sempre uma representante do nosso mandato nos espaços do fórum, né, tanto fórum regional, fórum estadual, né, uma pessoa que tem na veia também essa compreensão sobre a importância da economia solidária, especialmente quando a gente discute economia circular, economia criativa, né, as outras economias, né, a gente faz um debate lá no mandato sobre as outras economias, né, e como que foi sendo apagado ao longo do tempo também a própria economia solidária, né, e o quanto que é importante recolocar esse debate
da solidariedade como instrumento também de trabalho, emprego e renda e geração de laços de confiança no território, na comunidade. Então, queria fazer menção, porque é a Carla quem toca esse debate dentro do mandato e faz isso com muita paixão, muita vontade e com muita responsabilidade. Então, quero desejar um ótimo encontro, uma ótima reinstalação da Frente Parlamentar, o lançamento do programa Polsinja e também o fórum aí das políticas públicas. Conta com a gente. Parabéns, Lu. Obrigado. Obrigada, deputado. Eu convido a Lidiane Freire, que é coordenadora geral de parceria, representando aqui o governo federal. Então, sou, como já apresentado pela deputada Luciana, sou Lidiane Freire e hoje estou gestora no governo federal, mas a minha trajetória é na militância, é no pé no chão, é construindo a economia solidária como projeto de sociedade. Já tive aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, pautando o CADSOL, eram as garotas CADSOL, lá em 2016, 2015, onde a gente veio pautar o governo do Estado, o Conselho, o Fórum, os espaços de organização da agenda da economia solidária, reconhecendo o CADSOL, o Cadastro de Identificação dos Empreendimentos, como um instrumento importante para construção das ações da política pública, e o Estado de Santa Catarina foi um dos estados que a gente teve aqui fazendo as oficinas e os processos de orientação. Então, agradeço demais ao compromisso dos deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em reconhecer a importância da agenda da economia solidária, reafirmar o compromisso. Como já foi sinalizado aqui, não é fácil disputar orçamento, não é fácil disputar as ideias e o projeto de desenvolvimento, incluindo a economia solidária como estratégia, porque a gente questiona o modus operandi do sistema econômico vigente. Então, se você questiona, nada será fácil. Eu digo assim, se for fácil, não é economia solidária. E aí o deputado Marquito aqui sinalizou de que a economia solidária ela teve uma ascensão na agenda de debate e depois a gente tem um recorte aí de um desmonte e uma desconstrução de políticas públicas que a gente vai sentir nos próximos anos ainda. Então, o processo de retomada da economia solidária na agenda de reconstrução do Brasil, a gente não consegue... o processo de reconstrução ele é mais complexo e mais desafiador do que o de construção. Porque, quando você vai reconstruir, você tem que ir quebrando e descristalizando os mitos e as mentiras que foram construídas no processo de desconstrução. Então, reconstruir, a gente não consegue reconstruir de onde parou, mas vai construindo os elos e os pactos para que a gente avance e torne a economia solidária um projeto de sociedade alternativo, de organização do trabalho de forma justa, de forma solidária. E agradeço o convite de estar tratando com vocês daqui a pouquinho como é que a gente está pensando isso no âmbito da política pública e como é que a gente dialoga com as diferentes esferas. Como é que a gente dialoga com o movimento da agenda da economia solidária, com as práticas autogestionárias, com as organizações de redes e, em especial, com o parlamento, que é por aqui onde passa a disputa do orçamento, a disputa de ideia e a disputa de projeto de sociedade. Agradeço e vamos ficar aqui até o final do dia. Obrigada, querida. Muito obrigada. Convido a Fernanda, coordenadora do Fórum Catarinense de Economia Solidária. Bom dia a todos, todos e todes. Quero inicialmente cumprimentar a mesa de autoridades aqui, saudar cada um de vocês que estão aqui neste momento. Para mim, é uma grande honra participar deste evento, representando o Fórum Catarinense de Economia Solidária e, simultaneamente, o Fórum Regional da Grande Florianópolis, um dos proponentes dessa iniciativa. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos neste importante espaço de debate e de fortalecimento das políticas públicas de economia solidária em nosso Estado. A temática deste evento é de extrema relevância. Há anos, o Fórum Catarinense, por meio dos seus fóruns regionais e das suas organizações que o compõem,
Atua com a dedicação e persistência na promoção e implementação de políticas públicas de economia solidária, tanto no âmbito estadual quanto municipal. Neste contexto, quero destacar a importância de manter a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária ativa e comprometida, como tem ocorrido nos últimos anos. Graças à sua atuação conjunta, foi possível criar novas oportunidades para as iniciativas de economia solidária por meio de editais de fomento, apoio à comercialização e à formação, fortalecimento dos empreendimentos e das entidades de assessoria, atuação articulada com o Governo do Estado de Santa Catarina no processo de consolidação da política pública estadual de economia solidária. Reforçamos a importância de que o Estado esteja cada vez mais presente e engajado nas ações de fortalecimento dessa política. O Fórum Catarinense reafirma seu papel central nesse processo, na mobilização social, na construção coletiva e no controle social das políticas públicas. Como movimento social, também destacamos que as ações e programas devem estar alinhados com a realidade dos empreendimentos econômicos solidários, valorizando o trabalho das pessoas que constroem diariamente uma economia mais justa, inclusiva e sustentável. A parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária tem sido fundamental. A partir dessa aliança que conquistamos a Lei Estadual da Economia Solidária, a manutenção do Conselho Estadual, o mapeamento dos empreendimentos e o CadSol estadual e a implementação de 11 projetos de fomento em andamento em todo o território catarinense. Por isso, deixo aqui nosso agradecimento e o desejo de vida longa a essa parceria essencial para o fortalecimento da economia solidária em Santa Catarina. Obrigada. Obrigada. Eu estava olhando para o Yuri, que é o meu assessor na pauta da economia solidária, e rindo porque ela fez a síntese da minha fala depois da mesa. Então, sobrou pouco para mim falar. Muito obrigada, viu, querida? Resgatou aqui, né? E eu chamo agora a nossa querida vereadora Florianópolis, Carla Aires, que também fala em nome dos nossos brilhantes vereadores que estão aqui, né? Bom dia, pessoal. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero também saudar essa mesa em nome da nossa querida deputada Luciane Carminati e da representante do governo federal. Acho que é muito importante a gente ter, de novo, o governo do Brasil presente em todos os territórios e reestabelecendo as prioridades que devidamente importam para a transformação social. Novamente, agradecer a parceria dos meus colegas vereadores aqui da Grande Florianópolis, Caê e Rodrigo. E quando eu soube que ia estar nessa saudação, Lu, a gente, às vezes, esquece um pouco de olhar para a nossa trajetória, ainda que breve, né? E eu recuperei aqui na memória que, quando eu entrei na faculdade, eu me formei em Ciências Sociais em Maringá, no interior do Paraná. O primeiro estágio de pesquisa e de extensão que eu participei foi junto a uma incubadora de economia solidária na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, chamada Unitrabalho. E lá nós trabalhávamos muito, de forma muito próxima, também com as cooperativas de reciclagem, mas, sobretudo, com mulheres que faziam artesanato, agricultura familiar, e se organizavam em rede de economia solidária. Depois, um pouco, isso ficou à margem assim, da minha trajetória, mas, sem dúvida nenhuma, foi um primeiro contato, não só como militante, como uma ativista da vida cotidiana, como pesquisadora também, e que hoje certamente traz frutos para a nossa atuação parlamentar aqui na Câmara Municipal, esteve presente na atuação em Brasília, porque todas essas dificuldades que a Lu traz, e já foi dito pela mesa sobre o orçamento, que eu acho que todo mundo está aqui pensando em disputar o orçamento, mais fomento, mais incentivo, a economia solidária, desde as suas diretrizes, não prega somente a disputa do orçamento pelo orçamento. Não é apenas disputar uma rubrica na LDO ou na LOA do Estado ou do município,
mas é a transformação de uma lógica social. Por isso, tanta dificuldade. Né? Porque a forma com que esse recurso, com que essa renda, ela é produzida, compartilhada entre as pessoas, propõe uma nova organização da vida, do consumo, da produção, da troca, e que tem a solidariedade como a sua união e o que liga tudo isso. Por isso que é tão difícil no Estado burguês a gente só falar em disputar uma rubrica. Porque o que a gente está disputando é muito mais do que alguns milhões no orçamento. A gente está disputando uma outra lógica social. E é isso que a economia solidária vem trazer. Muitas vezes, mais do que a geração de renda, disputar a autonomia, a saúde mental das pessoas, a emancipação das mulheres. E, nesse momento que a gente está vivendo um debate ambiental tão forte, começa a COP a semana que vem, o Brasil vai sediar a COP. Eu voltei ontem do Rio de Janeiro, de um encontro de mulheres pelo clima, e o Rio de Janeiro ganhou um prêmio pela nossa secretária Tainá de Paula, que propõe as guardiãs do clima nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. É a organização de mulheres a partir da economia solidária e a partir de uma lógica mais sustentável. Então, Lu, vida longa à frente, vida longa a essa tarefa, estamos juntas sempre naquilo que precisar, conte comigo, conte com os nossos mandatos aqui também. Obrigada. Eu quero já fazer um desafio aqui, porque acho que isso que a Carla traz é extremamente significativo. E a gente convidar essas mulheres e trazer para Santa Catarina para a gente fazer uma troca de experiências, né? Já estou aqui falando de encaminhamento do dia. Eu estou olhando lá na frente, quem sabe um dia só de trocas, né? De como se faz economia solidária em outras perspectivas, espaços, né? Legal isso? Topam? Então, Carla, você já tem uma tarefa aqui para frente, né? Vamos lá. Eu quero convidar a Heloísa, que é conselheira estadual de Economia Solidária e Artesanato. Vontade. Bom dia. Cumprimento a deputada Luciane e os demais presentes que compõem a mesa, todos os colegas. Estou muito feliz em estar aqui representando o Conselho Estadual de Artesanato e Economia Solidária como conselheira. A segunda vez que participo, é muito gratificante para mim, da reinstalação da frente parlamentar. Então, a gente sabe da importância para todos que compõem, que integram a economia solidária. Como membro do Conselho, que a gente tem a oportunidade, como sociedade civil, de participar de um órgão colegiado, né, como o Conselho, e contribuir de forma ativa de ações para a economia solidária, para o artesanato, é muito importante. Eu acho que a Fernanda trouxe bastante do que a gente conquistou nesse último período, então, que a deputada lindamente falou que é a sua próxima fala, né? Então, reforçar não só essas ações, mas a importância e como foi fundamental e vital a frente parlamentar estar instalada e ter deputados atuantes para a economia solidária, para que a gente pudesse ter o nosso orçamento, estar com projetos de fomento em andamento em várias regiões do Estado, ter o nosso mapeamento. Então, são ações bastante importantes. O nosso CADSOL, que está atuando, né, que está também em andamento, o estadual, além do nacional, que está sendo retomado, Então, falar da importância e realmente reforçar de que todos aqui, apesar de a gente ter um conselho, que a gente tem conselheiros eleitos que participam, mas que as reuniões são abertas e que é muito importante que todos participem ativamente para contribuir com a sua região, porque quem dera a gente pudesse ter essas ações dentro dos municípios, né? A gente está falando de uma frente parlamentar aqui do Estado, mas poucos municípios têm ações municipais voltadas para a economia solidária, né? A vereadora Carla falou da saúde mental, a gente tem o deputado Marquito comentou sobre a agricultura familiar, a gente tem os artesãos, a gente tem a reciclagem. Então, são várias as entidades de apoio que são importantes também para as ações. Então, que a gente tenha vida longa à frente parlamentar e que a gente possa ter isso nos municípios também. Obrigada. Muito bem.
E agora, então, para fechar, a bênção, né, vem da ação social arquidiocesana com o Fernando, da bênção final. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar a deputada Luciana, todos os integrantes aqui da mesa, deputado Marquito, Carla, Fernanda, deputado Sareta. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui nesse dia, né, nesse momento, e com vocês, né, nesse momento onde a gente faz a reinstalação da frente parlamentar. Vou pedir licença para falar assim, inverter um pouco a minha fala, porque quando se fala por último é sempre mais complicado, né? Todo mundo já falou aquilo que eu ia falar, então fica bem difícil. Mas eu vou trazer 2 elementos aqui bem interessantes que eu acho que tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Primeiro, pegando um pouco a fala do Marquito, e que fez referência ao Alexandre, que encontrei o Alexandre ali atrás, ele disse que está desde 2001 na caminhada da economia solidária. Então, são 24 anos. Né? Marquito, a gente se conheceu nessa época também, Leila, por aí. Né? Então, temos algumas pessoas nessa sala que estão muitos anos. Né? A Luciana falou do Chico Veríssimo, que daí já passa de 50 anos, né? Nessa caminhada. Então, são muitas pessoas aqui nessa sala comprometida, não digo que é comprometida com a economia solidária, mas comprometida com um mundo novo, uma nova perspectiva de sociedade. Né? E pessoas que não desistiram nesse percurso. E daí, o segundo elemento é o ano de 2025. Né? Daí, como pedisse para dar a bênção, esse ano de 2025 é um ano jubilar. Né? 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. E a igreja chama para a gente viver o Jubileu da Esperança. Então, e o tema é Peregrinas da Esperança, o tema do ano. Né? E a gente está acabando o ano quase nessa perspectiva assim, nossa, já passou, que rápido. Né? E o Jubileu, na verdade, é um ano de parada, é um ano da gente rever, avaliar, né? Inclusive os povos antigos, eles paravam tudo, né? Inclusive a plantação, eles deixavam a terra descansar no ano jubilar. Né? Eles colhiam tudo no ano anterior para viver daquilo que a terra deu e para poder se sustentar no ano jubilar. E nós estamos nessa frenética, né? De que tudo passa, e muito rápido, sem parar, sem pensar e sem avaliar. Né? E a economia solidária, ela é um estilo de vida, né? Um modelo de sociedade, um modelo justamente da gente repensar aquilo que a gente quer para nós, para gerações futuras, né? Para a terra, para a sociedade. Por isso é tão difícil incluir no orçamento. Né? Por isso é tão difícil objetivar a economia solidária. Eu também sou formado em Ciências Sociais, e no meu TCC, quando escrevia sobre economia solidária, eu coloquei os aspectos subjetivos da economia solidária, porque é os aspectos subjetivos que dão consistência para a economia solidária. E daí, como que a gente pode fazer para que esses aspectos entrem no orçamento numa sociedade que só quer a objetividade, né? Só quer o lucro, só quer a exploração, só quer a acumulação, só quer o ganha-ganha, né? Não quer. Todo mundo tem que estar ganhando de alguma forma. Então, é um desafio, né? É um desafio. Daí eu uso aqui as figuras ilustres de anos que estão na economia solidária para dizer que a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar firme. Temos que continuar acreditando naquilo que a gente sempre construiu, né? Sareta, a gente se conhece há muito tempo também. E sempre está reforçando essa ideia de uma nova economia. E, para encerrar, né, com a bênção, eu quero trazer uma frase do Papa Francisco, né, saudoso, que nos despediu no ano da esperança. Né, no ano que foi quem escreveu a Laudato Si, né, e deixou tanta esperança para nós, inclusive foi ele que convocou o Jubileu da Esperança, porque se tem alguém que acredita no futuro melhor, nos deixou esse ano, que foi o Papa Francisco. E ele escreveu assim: os rios não bebem a sua própria água,
As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Papa Francisco. Vocês vejam, começamos muito bem hoje. Muito alto nível. Bem, então, agora eu entendi por que eu vim de verde hoje, então, Sareta, que nós estávamos falando da cor, né? É a esperança do jubileu. Mas eu quero, então, desta forma, declarar a reinstalação da Frente Parlamentar de Economia Solidária de Santa Catarina. Está reinstalada. E, para coroar esse momento, eu vou convidar todos da mesa para virem aqui e vocês todos se levantar, se concentrar para a gente fazer uma bela foto da reinstalação da frente. Pode ser?